E aí, meus amores, belezinha? Tá dando uns errinhos aqui no... Sei que tá dando no Smooth Draw para poder fazer uma copiada e colada aqui simplesmente para eu separar esses gráficos, mas vai ficar assim mesmo. O que eu vou falar nesse vídeo, que vai ser um vídeo inclusive bem curtinho, tá? Então, qual que é a diferença entre eu observar o resultado, o score, quando eu estou falando de um algoritmo de classificação, né? Então eu estou falando do KNN de classificação e o KNN de regressão. Quando eu estou falando do KNN de classificação, tá? Aqui é um gráfico bem cocôzinho, tá? Então é bem para exemplo mesmo, tá? Então eu tenho aqui a divisão entre os vermelhinhos e os verdinhos, né? Então o que acontece? Quando a gente vê o score, a gente vê o score da porcentagem de acertos que o modelo teve. Então vamos considerar que eu tenha, sei lá, eu tenho mais duas bolinhas vermelhas para classificar e eu tenho mais duas bolinhas verdinhas para classificar. Tá? Então vamos colocar 5, vai, que é para ficar mais bonitinho o cálculo, para me ajudar inclusive. Então vamos colocar que, por exemplo, eu tenha desses pontinhos a mais, né? Eu vou colocar até como quadradinhos, que são os que aqui eu teria que classificar, né? Então esses daqui são meus dados, as bolinhas são os dados de treino e os quadradinhos são os dados de teste. Então vamos colocar que eu coloquei um quadradinho aqui, né? Um quadradinho aqui, então outro quadradinho aqui, outro vermelhinho e mais dois quadradinhos verdinhos aqui e outro aqui, né? Então o que eu quero dizer com isso? Se nós formos para analisar o score dele, então como que ficaria? Ficaria que eu acertei quantos? Eu acertei 1, eu acertei 2, eu acertei 3. 3 de 5 dá 2, qual que 10 dividido por isso daqui, 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. 2, 4, 6. Então eu acertei 60%. Ou, se nós fôssemos olhar, ficaria 0,6. Ok? Eu acertei 3 de 5, então eu acertei 60% dos resultados. Então, na hora que você fizer o score inclusive lá no modelo ao qual você criou, né? E é lógico que esse score aqui você tem que ver em cima no de teste. Ok? Tudo bem que quando você passa se o K for maior que 1, né, ele já começa a generalizar um pouco mais em cima até mesmo dos próprios dados de treino. Mas vamos considerar aqui que é simplesmente só a parte de teste, ok? Então, o que serve isso daqui é o score de classificação. Ele serve para saber a porcentagem de quanto que está sendo classificado certo ou não. Quando nós estamos falando sobre o de regressão é um pouco diferente. O de regressão, quando nós vemos isso daqui. Nós vemos o coeficiente de determinação. Eu vou deixar esses links aqui, tá? Caso vocês queiram dar uma lidinha. Coeficiente de determinação, a grosso modo, é para poder verificar o quanto que o modelo ele está com a variação dos dados, né? Então vamos considerar que esses verdinhos aqui, né? Então eu tenho outra bolinha aqui, eu tenho aqui esses 3 verdinhos aqui são dos meus dados de treino, tá? Então o que eu treinei o modelo. Então, literalmente falando, a minha linha, se for um modelo linear, tá? Eu não estou falando que seja um K, que se for um K igual a 1 vai ficar mais ou menos assim, né? Aí pode ser que um K igual a 2 ele entre aqui no meio, né? Então tipo, ele vai ficar aqui, aí ele vai entrar aqui, aí depois ele vai ficar aqui no meio, né? Então vamos considerar que seja um modelo linear. Vou deixar até em branquinho como se fosse um K igual a 1, né? Só pela zoeira. E se fosse um modelo linear, que eu vou explicar a diferença entre os dois, que deixa eu pegar uma outra corzinha, mais escorinha, aqui, ó. Aí ele ficaria mais ou menos dessa forma. Para que serve o coeficiente de, sempre esqueço, determinação? É saber o quanto que os pontos, neste caso os pontos aqui de teste, inclusive, isso também vai entrar na parte de treino, mas eu estou só explicando bem por cima, tá? O quanto que
você tem a distância entre os dados observados e os dados e a minha linha, né? Na verdade, o coeficiente de determinação ele verifica o quanto que a linha ele tá, o quanto que a nossa predição tá referente ao dado, tá? Então, o quão boa a nossa linha tá pelos nossos dados, ok? O quão justo, vamos dizer assim, se o bendita da linha ele tá seguindo uma determinada tendência do próprio dado, né? Então, se eu tenho uma determinada variação, se ele está seguindo aquela determinada variação ou não, tá? Mas a grosso modo a gente pode verificar que o quanto os dados de treino, ok? O quanto os dados de o quanto os dados de treino eles estão, vamos dizer assim, estão certos, né? O quanto o meu modelo em cima do treino está acertando em cima dos meus dados de teste, ok? Isso pode verificar, por exemplo, se eu tiver vários dados dessa forma. Se eu tiver um modelo que tiver assim, é ótimo, né? Agora, se eu pegasse um modelo que ficasse, tudo bem, deixa eu pegar aqui um branquinho só para poder fazer os eixos. Se eu pegasse um modelo que tivesse desse jeito, tudo bem. Agora, se eu pegar um modelo que ficar desse jeito aqui, eu simplesmente só pegar a média, é bem provável que o valor ele vá atender a zero. E estamos falando de, aqui quando nós estamos falando do coeficiente, ele vai do 1, do 0 até 1, né? Do 1 até o 0, seja lá como a gente estiver vendo. Então, o que quer dizer? Da esquerda, classificação, quer dizer o quanto que está acertando, não estou entrando na parte de falso positivo, falso negativo, não, estou falando o quanto que ele está acertando ou não, e na parte de regressão é o quão bom o nosso modelo está perante os nossos dados, enquanto um vê simplesmente só a porcentagem, o outro ele vê a questão do coeficiente de determinação. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Então, na hora de vocês verificarem o score, veja se você está vendo uma questão do score de classificação ou se você está vendo um score de regressão. Ok? É isso aí, meus amores, porque se não entender essa parte, você vai bater o olho e não vai ver muita diferença. Beleza? Até mais!